Olá, começa agora mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. A AJUF promove seminário sobre os rumos da Previdência Pública Brasileira em Porto Alegre. O Conselho Nacional de Justiça determina que critério de antiguidade seja obedecido para a promoção de juízes. E ainda, o presidente da AJUF dá palestra no seminário Justiça na Escola, promovido pelo CNJ. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, respeite o critério de antiguidade na hora de promover juízes por merecimento. A determinação teve como base o artigo 93 da Constituição Federal. De forma unânime, os membros do Conselho Nacional de Justiça julgaram procedente o pedido feito pela REJUF, Associação Regional dos Juízes Federais da 5ª Região, apoiado pela AJUF. O pedido foi para que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região respeite o critério da primeira quinta parte da lista de antiguidade na promoção por merecimento de juízes federais. A relatora do procedimento de controle administrativo, a conselheira Morgana Richa, considerou que o TRF-5 errou ao não observar o critério de antiguidade e feriu o artigo 93 da Constituição Federal. Estabelecidos no artigo 93 da Constituição Federal os princípios norteadores da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, necessário concluir sua observância e a promoção dos juízes federais substitutos ao cargo de titular. Afastada a regra do artigo 93, 2b, somente em se tratando de acesso aos TRFs, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, refletida no parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo que se julga procedente. Durante a sustentação oral, o presidente da REJUF, Francisco Glauber Alves, alegou que o TRF da 5ª Região entendeu que não se aplicaria a Resolução 106 do CNJ, que também trata de critérios para a promoção de juízes por merecimento. Há precedentes do Supremo, vários, inclusive um específico da menina Ellen Grace, dizendo que a única exceção hoje no direito brasileiro à aplicabilidade da quinta parte é no caso do acesso aos tribunais. É uma expressão muito específica que a Loman já usava em 1978, no sentido de dizer que a promoção de primeiro para segundo grau, no âmbito da Justiça Federal, não se chama promoção e se chama acesso. E houve esse cuidado específico por esse Conselho, quando da votação da resolução, no seu parágrafo 4º, que peremptoriamente, expressamente, se diz que o critério da quinta parte não se aplicará ao Supremo Tribunal Federal, ao acesso aos TRFs, aos cargos de desembargadores federais, mas que, tirando essa exceção, se aplica a todos os demais. Sabemos nós, lição hermenêutica antiquíssima do professor Carlos Maximiliano, normas restritivas se interpretam restritivamente. A nosso ver, a decisão do tribunal foi equivocada. Segundo o presidente da REJUF, a quinta parte é uma regra com caráter moralizador. O tribunal entendeu, a nosso ver equivocadamente, que não seria necessário ao magistrado substituto integrar a quinta parte para a promoção a titular. Em razão desse quadro, nós ingressamos com esse procedimento de controle administrativo para rever essa decisão, reformar essa decisão, de maneira que de agora por diante os magistrados federais substitutos da 5ª Região sejam preservados pela regra da quinta parte, que é uma regra de cunho moralizador e de cunho impessoalizador, que é aplicável a toda a magistratura brasileira, com a única exceção, por força de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da promoção de titular para desembargador nos tribunais regionais federais. E nós viemos ao CNJ e, graças a Deus, obtivemos êxito. Queria até agradecer o empenho também, que foi da Associação dos Juízes Federais do Brasil, da própria AJUF, da AJUFER, Associação dos Juízes Federais da 1ª Região, e da Associação dos Juízes Federais de Minas Gerais, que imediatamente aderiram ao nosso pleito. E hoje estamos bem satisfeitos de sair daqui com um resultado que, a nosso ver, fez prevalecer o melhor direito. Significa o resgate do Estado Democrático de Direito dentro do próprio Poder Judiciário, na medida em que esse princípio reafirma os princípios da impessoalidade, da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, nós, juízes federais, estamos muito felizes de que o acesso a carreira esteja se fazendo
com base em critério objetivo, como é o critério objetivo da quinta parte. Um quinto mais antigo dos juízes substitutos terão acesso às vagas de merecimento de juiz titular que for aparecendo nas 5 regiões do Brasil. Primeiro seminário do Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde. O evento acontece entre os dias 18 e 19 de novembro em São Paulo. Outras informações pelo endereço eletrônico www.cnj.jus.br. 8º Seminário Internacional sobre Gestão Judicial. O evento, voltado para membros dos judiciários dos países das 3 Américas, acontece entre os dias 28 e 30 de novembro em Brasília. Outras informações pelo endereço eletrônico www.cnj.jus.br. Primeiro Encontro Nacional sobre o Judiciário, a Mediação e a Arbitragem. O evento acontece entre os dias 19 e 20 de novembro em Recife. Outras informações pelo endereço eletrônico www.esmap.com.br/Encontro Nacional Judiciário. Continuam abertas até o dia 5 de novembro as inscrições para o 27º Encontro Nacional dos Juízes Federais do Brasil. O evento acontece entre os dias 10 a 12 de novembro em Comandatuba, na Bahia. Outras informações pelo endereço eletrônico www.ajuf.org.br. A seguir, seminário realizado em Porto Alegre discute rumos da Previdência Pública brasileira. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não saia daí. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Poupe na Caixa, o seu futuro agradece. Os rumos da Previdência Pública brasileira estiveram em discussão durante o seminário Justiça Previdenciária, realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e outras entidades ligadas à magistratura se manifestaram por meio de carta contrárias ao desmonte da Previdência Pública e à implementação do regime de previdência privada complementar no país. Durante 2 dias, a capital do Rio Grande do Sul, repleta de patrimônios culturais e arquitetônicos, além de belas paisagens naturais, foi palco do seminário Justiça Previdenciária, os rumos da Previdência Pública Brasileira. O evento reuniu cerca de 200 pessoas, entre magistrados, professores em economia, advogados e representantes da classe política. O seminário foi promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Em seu discurso na cerimônia de abertura, o presidente da AJUF, juiz federal Gabriel Vedi, repudiou o atual modelo previdenciário brasileiro e disse temer que aconteça ao país o mesmo que ocorreu com o Chile e a Argentina, que privatizaram seus sistemas previdenciários e fracassaram. O ensinamento do presidente americano George Washington, nós deveríamos ter em mente quando analisamos uma questão tão importante quanto a Previdência. O grande estadista americano dizia que o poder judiciário é a coluna mestra do país, é a chave do edifício político americano. E desde o consenso de Washington, em 89, temos observado o desmonte da Previdência Pública brasileira. Em exemplos que nós temos, não longe, mas aqui do lado. Olhem o que aconteceu na Argentina. Olhem o que aconteceu no Chile. A catástrofe da Previdência Pública. A corrupção instaurada. A questão é gravíssima, colegas. A AJUF, inclusive, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, impugnando o artigo 93 da Constituição Federal, em face das alterações das emendas constitucionais 20 de 98
e 41 de 2003. Esse processo, inclusive, está concluído na mesa do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ora, depois da emenda constitucional 41, nós corremos o risco de termos meios juízes no aspecto previdenciário. Se norma infraconstitucional for editada, os juízes que assumirem a partir de 2003 correm o risco de se aposentar pelo teto do INSS. E daqui a alguns anos, quem irá defender a previdência pública da magistratura se esses novos magistrados se aposentam pelo INSS nesse novo regime que pode ser criado, e foi aberta essa possibilidade com a emenda constitucional 41? Ora, a situação é grave, colegas. Como bem mencionou o presidente da Amatra 4, corremos o risco de perder a vitaliciedade, perder as férias e mais uma série de garantias do magistrado. Gabriel Vedi destacou ainda que o desconto de 11% em impostos nos salários dos magistrados torna o sistema previdenciário superavitário. A nossa previdência, é bom que se diga, a sociedade precisa saber disso, ela é superavitária. Nós recolhemos 11% dos nossos subsídios para a previdência. Ao longo da história, houve desvios dos recursos da Previdência Social para a construção de estradas, para a construção de Brasília, inclusive para a utilização em marketing de governo. É evidente que, para a garantia da independência de um magistrado que vai julgar ricos, poderosos, políticos influentes, grupos econômicos nacionais e internacionais, a independência do magistrado, ela é fundamental e ela se traduz numa previdência pública e integral. Ora, como nós podemos adotar uma previdência privada? Como um juiz vai fazer poupança ganhando cerca de R$10 mil por mês, que é o que um juiz recebe líquido? De que forma? Esse questionamento eu faço. De que forma? E mais, o magistrado não consegue de forma alguma fazer poupança. O juiz só pode exercer uma atividade, que é de professor, em face da vedação constitucional. Inclusive, o Tribunal de Contas da União está querendo restringir as horas-aulas do magistrado. Nós temos que levar em consideração estes aspectos. A magistratura, ela deve escapar desse processo de proletarização que nós vivemos. Por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, o magistrado, não raras vezes, é o terceiro, quarto ou até quinto salário de sua vara, abaixo dos seus subordinados hierárquicos, e essa é a verdade. Já o presidente da AMB, Mozar Valadares, disse que o seminário tem como objetivo ajudar a concretizar propostas para que a previdência pública no país seja levada a sério e o governo deixe de fazer uma má gestão do recurso previdenciário. Tenho certeza absoluta, plena convicção, que daqui desse evento nós vamos já preparar um estudo preliminar mostrando que várias correntes no país tentam passar uma imagem de déficit da Previdência Pública quando sabem que o déficit não reside no pagamento integral das aposentadorias dos servidores públicos, mas entre as causas a má gestão do dinheiro da Previdência Pública. É com esse intuito, são com esses objetivos que a AMB de pronto atendeu o convite para participar e realizar esse evento. O diretor de Relações Institucionais da AJUF, José Francisco Spizirri, reforçou que a Previdência Pública brasileira é autossustentável. Tanto o que os magistrados recolhem a título de contribuição previdenciária, atualmente 11% dos seus subsídios, é mais do que suficiente para garantir a integridade do sistema a médio e a longo prazo. O que se observa é uma tentativa de desqualificar a Previdência Pública brasileira, atribuindo-lhe uma pecha de deficitária. Nós entendemos que a questão
integralidade da aposentadoria do magistrado, ele não é nada mais do que um desdobramento da irredutibilidade de vencimentos e garantia da própria independência judicial. Nós entendemos que esse é um bem muito caro para ser trabalhado como mais um produto financeiro no mercado. No final do encontro, as entidades elaboraram uma carta conjunta na qual as associações defendem a previdência pública e integral para a magistratura brasileira. Segundo o texto, no caso da administração pública, a existência de uma previdência integralmente pública e estatal, de responsabilidade de cada Estado federado e com gestão participativa dos servidores e da sociedade, é condição para a manutenção de um serviço público de qualidade e comprometido na execução das funções estratégicas e indelegáveis do Estado. A carta destaca também que, para a magistratura e demais funções típicas do Estado, mostra-se essencial o fortalecimento de um regime previdenciário próprio, público e integralmente estatal, único capaz de assegurar na plenitude a concretização das prerrogativas do cargo, como a imparcialidade e a independência e, em especial, a vitaliciedade, garantias cidadãs de um Estado republicano. Nós não podemos nos dobrar em relação a este movimento que envolve empresas nacionais e internacionais, envolve lobby, envolve recursos milionários para a privatização da Previdência Pública. Em verdade, querem privatizar a Previdência Pública. Nós temos que estar atentos. O Poder Judiciário está em perigo, os juízes estão em perigo, o cidadão brasileiro está em perigo. Não pode ter um juiz acovardado, um juiz amedrontado, um juiz com medo de decidir. Essas garantias não são do juiz, são garantias da sociedade brasileira. Nós temos que ter presente isso. Vamos, companheiros de luta associativa, Dr. Mozart, Dr. Salomão e as associações do país, vamos lutar, acompanhar a aprovação da PEC 46 de 2008, para garantir a previdência pública e integral para a magistratura com muito cuidado. Essa PEC é de autoria do senador Eduardo Azeredo, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com a relatoria do senador Marconi Perillo. Portanto, esse debate será muito importante para todos nós. Vamos fazer um grande debate esses dias e vamos assinar uma carta. Agora, nós temos que traçar estratégias para nos mobilizar na defesa da Previdência Pública, da magistratura, que é uma garantia do Estado Democrático de Direito e do regime republicano. E veja a seguir, presidente da AJUF dá palestra em evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Poupe na Caixa, o seu futuro agradece. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, participou do seminário Justiça na Escola, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Em palestra, o presidente da AJUF falou sobre o tema Cidadania, Direitos, Deveres e Ação Social. O evento aconteceu no auditório da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região, em Brasília. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, abriu a palestra sobre cidadania, direitos, deveres e ação social, ressaltando que é um dever da sociedade garantir os direitos das crianças e adolescentes. É um dever da nossa sociedade, e não só do poder público, assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Em seguida, Gabriel Vedi falou sobre o empenho da Associação dos Juízes Federais do Brasil no Congresso Nacional para a erradicação do trabalho escravo, envolvendo principalmente crianças. A AJUF, inclusive, tem se mobilizado junto ao Congresso Nacional pela aprovação da proposta de emenda constitucional, a PEC 438 de 2001, que prevê a expropriação de terras sem direito à indenização, onde seja constatada a exploração de mão de obra, em especial de crianças e dos adolescentes, em condições análogas à de escravo. Nós temos priorizado, em nossa gestão, a responsabilidade social em defesa da sociedade. Uma associação de magistrados não pode se dedicar somente a assuntos corporativos. Deve avançar no trabalho de defesa do Estado Democrático de Direito e do regime republicano. É importantíssimo o trabalho de combate a essa prática odiosa. O lugar da criança e do adolescente é na escola. Além da PEC 438 de 2001, a AJUF defende também a aprovação do projeto de lei 207 de 2006, que proíbe a contratação de empresas em licitações ou concessões de crédito de empresas que se valam de mão de obra escrava, e da PEC 52 de 2005, de autoria do senador Cristóvão Buarque, que combate o trabalho escravo infantil especificamente. Afinal, a criança e o jovem brasileiro têm direito à educação e à convivência familiar e, sobretudo, o direito à dignidade humana. O presidente da AJUF destacou ainda a importância do seminário Justiça na Escola, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, no combate às diversas práticas de violência contra a criança. Como uma criança crescerá e se desenvolverá como pessoa e como cidadão, se está submetido a um regime de escravidão, na maioria das vezes desde o seu nascimento, onde desconhece outra vida que não a de trabalho forçado e de inconsciente exploração. Esses menores, crianças e jovens, devem ter resguardados seus direitos básicos a um ambiente de formação para a cidadania, onde a educação cumpre papel fundamental. Mais uma vez, precisamos pensar nas escolas de turno integral, idealizadas pelos saudosos Leonel Brizola e o antropólogo e educador Darcy Ribeiro. Por isso a importância também de projetos como Justiça na Escola, esta brilhante iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, de promover palestras e debates entre estudiosos, magistrados, especialistas, representantes do governo federal e da sociedade civil, além de conselheiros e membros do Conselho Nacional de Justiça, sobre problemas da infância e da adolescência. Durante o seminário, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha sobre bullying, forma de violência física ou psicológica cometida contra a pessoa incapaz de se defender. A cartilha, elaborada pela psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva, traz orientações sobre como tratar o problema que tem se tornado comum em escolas de diversos países, incluindo o Brasil. O grande objetivo da cartilha é promover informação, principalmente para os professores, para os diretores de escola, para que eles possam identificar o fenômeno bullying e, em parceria com o Poder Judiciário, através dos conselhos tutelares, através das promotorias de educação, da Delegacia da Infância, construir um projeto efetivo de combate ao bullying. Nós temos que proteger, os juízes federais do Brasil têm essa mentalidade de defender as crianças do bullying na escola, violência na escola e também, além disso, violência no lar, às vezes muitas vezes violência sexual contra a criança e contra o adolescente. A AJUF está irmanada com o Conselho Nacional de Justiça e com setores organizados da sociedade para combater a violência à criança. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.